Daqui a pouco, mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal Últimos Dias. Nação, tudo bem? Sou o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. E a informação que iremos trazer aqui para você, ela é uma informação histórica e que foi ocultada de todos nós durante muitos e muitos anos. História essa que talvez você ainda não conseguiu ouvir, porque ela não é contada dentro das salas de aulas. Existem muitos professores e estudiosos que vêm tentando entender quem são as 12 tribos de Jacó. E com seus estudos judaicos, eles trilham caminhos totalmente diferentes da realidade. O que você precisa saber é algo que vai muito além do que eles têm passado para a humanidade. Eu te garanto que a verdadeira história do povo hebreu só está sendo contada em um único canal desde 2010. E esse canal é o canal Últimos Dias. Outros que estão vindo através da geofísica, cientistas, pastores, padres e rabinos, eles até têm falado dessa história para você, e às vezes muito parecida com a história que nós temos trazido aqui nas redes sociais. Mas acontece que eles trazem essa história a partir dos estudos judaicos. E a religião do judaísmo não tem base escritural para afirmar a forma que eles vêm tentando apresentar a história desse povo. O que você talvez não sabe é que essas 12 tribos de Israel formam todo o complexo do continente americano, do norte, do sul e do centro. Os astecas, os maias e os incas, mais os negros, porque foi assim chamado a tribo de Judá, e índios, os 3 primeiros grupos que eu acabei de mencionar aqui, tem sido motivo de muita confusão através de filmes, novelas, seriados, documentários e muitos outros meios de comunicar essa história. Eu não quero que você pasme em ouvir isso do que eu vou te falar aqui agora. Mas a história do povo das 12 tribos, ela não está sendo contada nem na televisão, nem nas redes sociais,
de maneira verdadeira. Ou eles ocultam essa história de você, trazendo uma outra forma de contá-la, com enredos diferentes, ou eles tentam contar ela com meia verdade e meia mentira. E fazendo assim, o nosso povo brasileiro, principalmente, continuam com a sua identidade ocultada. Então, vamos viajar nessa história de forma didática, de maneira linguística. Não vou usar aqui para você imagem, nem vou colocar quadro. Nós vamos dialogar e usar o nosso pensamento. Se você usar o seu pensamento nessa história tão poderosa, que vai determinar o rumo da sociedade no futuro não muito longe, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar o seu próprio destino. E o seu destino está ligado diretamente ao que nós vamos mostrar para você aqui neste canal. Aliás, nós viemos tratando dessas informações há 10 anos. E nesta plataforma, esse aqui já é o 8º canal que nós colocamos no YouTube para você. O nosso primeiro canal, Edinho 1882, trazia com toda a intrepidez essas informações, mas talvez de uma maneira que nós não viemos a perceber que as reivindicações trazidas naquele momento fizeram com que os nossos 7 canais fortíssimos viessem a ser tirados desta plataforma do YouTube. Mas hoje nós temos um pouco mais de cuidado. Então nós não podemos mostrar imagens, porque devido às novas políticas do YouTube, você não pode usar qualquer imagem, você não pode usar músicas e somente pode colocar fundos musicais determinados pelo YouTube ou de autoria própria. E por causa disso, o nosso trabalho ele não poderá se enriquecer com conteúdo de outras pessoas. É só para você saber que nós vamos ter que tocar a verdade com o nosso próprio talento. Teremos que desenvolver pessoalmente técnicas linguísticas para você se ater aqui na história. E já que nós não podemos colocar imagens e não podemos usar conteúdos de outras pessoas, então nós estamos investindo no nosso desenvolvimento linguístico. Então, se você vê o Edson Silva História falando de uma maneira diferente para você, não, isso não é frescura, isso é uma sabedoria que o Criador deu para que nós possamos, já que não podemos usar imagens, a não ser que nós passamos a criar nossa própria, ter uma forma linguística para falar com você desses assuntos. E pode ter certeza, a maneira que nós iremos lidar com este assunto, com essas informações, ela vai fazer você viajar muito mais do que 10.000 imagens que nós viéssemos usar aqui nesse canal. Então, vamos começar agora com uma informação bem importante. Quem são as 12 tribos na América? Se você quiser pegar um papel e uma caneta, eu te garanto que esse estudo não vai ser um estudo demorado e muito menos chato, pelo contrário. Se você tiver com sono agora, eu tenho certeza que o seu sono vai embora, porque você se encaixa perfeitamente
nessa história. O nosso teleprompter, que está passando aqui embaixo para você, na nossa barra, no nosso rodapé, ele é um presente do canal Últimos Dias. Nós somos o primeiro canal a lançar live com legenda ao vivo e a cores. Somos o primeiro canal no YouTube que estamos trazendo esta novidade para você. E isso é algo que o Criador deu através do nosso estúdio. Nós criamos isso aqui no nosso canal com a ajuda de vocês, com a ajuda financeira que vocês têm dado, já que nós não podemos pegar conteúdo de outras pessoas, então o canal Últimos Dias vai ter a sua própria identidade. E nós estamos muito alegres em trazer aqui essa novidade para você que talvez não consiga ouvir bem e ler vai ser melhor. Às vezes, algumas palavras poderá não sair muito bem, como, por exemplo, Yahushua, que ela vai sair ali como russo, né? Porque Yahushua não é uma palavra conhecida dessa legenda. Então, desconsidera algumas palavras que não são normais e naturais à inteligência artificial desta plataforma. Então, vamos começar a nossa história. Vamos começar? Pega o teu papel, pega a tua caneta, e nós vamos estar aqui mostrando para vocês com exclusividade. Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Nós estamos aqui trazendo então para vocês essa informação muito poderosa do povo hebreu na América. Essas 12 tribos que nós estamos aqui mostrando para você, elas estão, sua grande parte, na América. Tem muitos espalhados pelo mundo. É só você ver pelos brasileiros. Qualquer pessoa da América que estiver hoje vivendo em país europeu, vivendo em países asiáticos, são aqueles que fazem parte dos que estão espalhados pelo mundo. E aqui você vai ter uma surpresa. Se você quer saber, aqui vai ter um segredo que nós vamos contar para você sobre a vacina BCG. O que a vacina BCG tem a ver com os pretos? Você vai ficar de boca aberta. O filme chamado A Escolhida, esse filme baseado em fatos reais, de uma escravidão que aconteceu em pleno século XXI, num golpe de Estado nos Estados Unidos, vai trazer à tona o que eles querem fazer com as 12 tribos de Israel. Você vai descobrir, porque talvez a sua pergunta seja: olha, se eles não querem que os pretos e os índios e os incas e os mais e os astecas, lembrando que das 12 tribos nem todos são pretos, preto, nós já vamos falar para você isso. Mas o que eles querem com as 12 tribos de Israel? E talvez você esteja se perguntando: bom, se eles não querem que a verdade das 12 tribos venham à luz, por que eles não mataram todos os pretos e todos os chamados índios e todos os brancos hebreus, que tem brancos hebreus também? À medida que a gente vai mergulhando na história, nós descobrimos que tem povo branco hebreus também.
mas não por parte da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá foi aqueles que vieram para o Brasil nos navios tráficos negreiros. Então você pode colocar isso aí no teu papel para a tua pesquisa. Você não vai anotar isso aí para dizer, olha, eu estou anotando porque eu estou confiando 100% no Edson Silva História. Não. Você está anotando isso para você fazer uma pesquisa de confirmação. Porque a literatura que trata desse assunto, ela é muito mais expansiva do que você imagina. O teu pastor, o teu padre, o teu professor, o seu reitor da faculdade, eles não vão passar isso para você. Existe dentro do sistema, e se você acha que o sistema não sabe do que eu estou falando, assista ao filme A Escolhida. Aí você vai entender. Aí você vai perceber que através do filme A Escolhida, que está passando hoje, que é o filme que nós vimos aí, talvez no Netflix, não sei se passa no Netflix ou vem em outra plataforma, esse filme A Escolhida mostra com exclusividade que esse assunto que nós estamos trazendo aqui agora para você à tona, não está escondido dos senhores do mundo. Os askenazes conhecem melhor até do que eu a história que nós trazemos para você aqui no canal Teologias. História essa que pessoas não querem se envolver. História essa que as pessoas não querem tocar no assunto. Porque esse tipo de assunto não traz monetização para canais. Esse tipo de assunto, ele não garante permanência de canais na plataforma. Esse tipo de assunto é perigoso. Alguém pode te denunciar como antissemitismo e você pode, assim como eu fui uma vez, parar na Polícia Federal. E você tem que ser muito bom de leitura, tem que conhecer muito bem a história. Caso um delegado da Polícia Federal te chame para depor numa delegacia local. Então, a tribo de Judá, elas são todos os pretos que vieram em centenas e centenas, e por que não dizer milhares de navios do tráfico negreiro. Então, logicamente, todos os judeus são pretos. E aí vem a pergunta: se todos os judeus são pretos, então por que a religião judaica só tem pessoas caucasianas? Porque você precisa ler as Escrituras para saber que esses caucasianos que estão no lugar do povo preto, ocupando posições privilegiadas na sociedade, na política, na televisão, na religião, eles estão e são parte de uma profecia de Gênesis 9, 27. O livro de Gênesis 9, 27, ele mostra com exclusividade uma passagem que foi dita lá atrás e que se cumpre diante dos nossos olhos do dia de hoje, mas nós estamos tão cegos que não conseguimos enxergar a manobra que está sendo feita para que você não consiga perceber que a história que você está aprendendo em sala de aula, dentro da sua congregação, dentro da sua religião, não são verdadeiras. Há algo macabro nessas histórias, que nós estamos aceitando, infelizmente, porque nós fomos condicionados, programados mentalmente para aceitar o que o sistema estudantil ele quer nos colocar dentro do nosso subconsciente, a fim de que nós ajudemos a desenhar uma história que não existe, que não é verdadeira.
Se você está entendendo o que eu estou te dizendo, atente bem para isso. Todas as pessoas de cor preta que se encontram no Brasil, e somente no Brasil, são povos da tribo de Judá. Se você é uma pessoa preta, de cor preta, que está me ouvindo aqui agora, e talvez você até tenha uma cor meia clara com cor preta, porque houve miscigenação com certeza, mas você é um povo judeu. Você é um judeu da Bíblia do Almeida. Eu não sei se a minha legenda vai escrever aqui, mas o certo seria Yahudim. Ela não vai escrever, ela escreveu Yahu. Mas você é um Yahudim. A minha legenda não vai entender essa palavra. Agora entendeu ali na língua portuguesa, né? E você que está aí agora, você que mora na favela, de qualquer parte do Brasil, no morro, no subúrbio, num bairro de classe média para baixo, você faz parte desta tribo de Judá. Eu não vou falar por enquanto das outras, eu vou me ater nesse momento aqui à tribo de Judá, porque você está no Brasil. Agora, no Brasil também, para o lado do Nordeste, tem mais uma tribo. Então o Brasil tem 2 tribos apenas vivendo aqui. Das 12 tribos, nós temos a grande parte dos brasileiros são da tribo de Judá, da Bíblia do Almeida. Mas para o Nordeste, partindo do Nordeste, nós temos a outra tribo, que já estava aqui muito mais tempo do que a tribo de Judá. Lembrando que Judá veio através dos navios tráficos negreiros. Atente bem para essa informação. Mas antes dos judeus pretos virem para cá, serem trazidos para cá, quem estava ocupando todo o Brasil e toda a América era a tribo de Azer. E essa tribo de Azer, ela foi conhecida no ano 1400 e no meado de 1500 como a tribo, como o povo Inca. Eles eram o povo Inca, e esses Incas, eles ocupavam todo o continente sul-americano. E a grande parte do povo da tribo de Azer, nomeado como Incas, eles habitavam a grande parte no Peru. E dali do Peru que saía todas as ordens para o restante da América do Sul. História essa que nós já lemos para você, aqui mesmo nessa plataforma. Inclusive tem vídeos falando sobre os astecas, maias e incas. Grupos esses que as escolas, o centro estudantil, juram de pé junto, que foi uma nação que existiu e hoje não existe mais. E é isso que você aprende na sala de aula. E na verdade não é a verdade o que eles estão contando para você. O povo do Maranhão, o povo do Piauí, o povo do sertão nordestino, Natal, Olinda, Maranhão, o Pernambuco, são esse povo da tribo de Azer. Mas a tribo de Azer não está somente no Brasil. A tribo de Azer também está espalhada em toda a América do Sul. Então nós temos na América do Sul a tribo de Azer ocupando todos os países junto com os espanhóis, e também no Brasil ocupando junto com espanhóis e a tribo de Judá. E certamente, se você está me ouvindo aí agora nesse momento, ou você é da tribo de Azer mais para o nordeste e norte do Brasil, ou você é da tribo de Judá mais para o centro-sul do Brasil. É claro e óbvio que tem muitas pessoas que nasceram
para o centro-sul do Brasil e que hoje estão morando no Nordeste. Automaticamente, você sabe aonde você nasceu. E essas informações, ela é muito preciosas. E eu estou colocando ela aqui no vídeo porque elas são verídicas. E elas são tão verídicas que o canal Últimos Dias não teme a um processo judicial caso venha acontecer. Porque nós temos a história na palma de nossas mãos. Livro como a história da Bíblia no Brasil, um livro de Luiz Antônio Gerardes, a história da Bíblia no Brasil, que vem confirmando agora 10 anos de canal Últimos Dias. E nós temos o livro aí chamado História da Bíblia no Brasil. E em nossas estantes havia um lugar vazio, reservado para a história do Brasil na Bíblia. E assim vai contando a história o nosso amado Enéas Tognini, que também ajuda a escrever esse livro, A História da Bíblia no Brasil. Aqui você vai ver a primeira igreja, quando ela chegou, qual o desenvolvimento que essas igrejas tiveram com os povos pretos que chegaram aqui em navios de tráfico negreiro, que era a tribo de Judá. A forma que eles vieram catequizar os índios, que são os incas, porque os índios é uma palavra amaldiçoada. Se eu fosse você e pelo menos você, eu não chamaria os nossos irmãos que são chamados de indígenas de índio, mas sim ou de incas ou do povo de Azé. Devolva para aqueles que estão chamando de índio a sua verdadeira identidade, para que essa maldição seja quebrada, não por pessoas poderosas, mas pelos pequeninos que Yahushua, ele determinou e separou nos últimos dias. A palavra índio é até uma conotação suja, de maldição, de escravidão. A palavra índia ela é tão podre, ela é tão suja, que nem os caucasianos europeus, eles aceitam serem chamados por tal nome. Só para você ter uma ideia. Então esse livro aqui ele é muito forte, a história da Bíblia no Brasil. Um outro livro que vai confirmar muito o que nós estamos te dizendo é o livro Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século. O livro que fala da outra face da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha venceu a Olimpíada de 1936 e você vai ver o impacto que isso teve na sociedade. Quem domina a imprensa internacional, esse livro fala sobre isso. Nesse livro vai falar dos provocadores da guerra, por que teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, qual a ligação da Primeira e Segunda Guerra Mundial com a escravidão das 12 tribos de Israel. Polônia, instrumento para o conflito, por que Hitler sai da Polônia. A verdade sobre Dunkerque, se você não ouviu falar de Dunkerque, então você precisa pesquisar sobre Dunkerque no Google ou numa faculdade mais perto da tua casa. Pearl Harbor, o incidente desejado por Roosevelt. Pearl Harbor, para quem não sabe, foi aquele navio atacado por um submarino e que desencadeou aí a bomba de Nagasaki e a bomba de Hiroshima, que teve muito a ver com os pretos, que eles queriam já exterminar na época da Segunda Guerra Mundial. Churchill, bêbado, mentiroso e adúltero. Holocausto Judeu, fotomontagens do Holocausto. Fizeram uma montagem com fotos para poder iludir a humanidade de geração a geração e as pessoas virem achar, virem pensar, deixa eu ver aqui, estão usando. Bom, não posso atender agora. Para as pessoas virem achar, que o Holocausto é isso que a Globo mostra para você. A Globo mente, a Rede Record mente, o sistema evangélico mente, o sistema católico mente.
sobre o Holocausto em Auschwitz. E eles tanto mentem que eles colocaram uma cobertura de concreto com ferros poderosamente reforçados para que ninguém possa quebrar aquele lugar, transformando aquele lugar no verdadeiro altar de esqueletos e restos mortais, que ninguém poderá tirar de lá, a não ser que seja pela mão forte do nosso Criador. Que Yahushua tenha misericórdia dessas almas, que lá debaixo elas estão. Esse livro também trata da foto do Holocausto alemão, mostrando que não foram os judeus askenazi que morreram ali dentro, mas que eles usam dessas pessoas mortas para ganharem as riquezas e as separações que não deveriam ser benefício para essa elite podre que domina todo o sistema pelo qual nós estamos sujeitos à escravidão invisível. O livro também fala das mentiras sobre os campos de concentração, as verdades sobre os campos de concentração, o maior massacre de civis de todos os tempos. O diário de Hitler, declarados falsos. Simon Wiesenthal, farsante, mentiroso e falsificador. Nuremberg, o linchamento de alemães. Alemães que quiseram falar a verdade para o mundo e apanharam e foram mortos porque os askenazes se sentiram traídos pela fidelidade que os alemães tinham aos pretos alemães que viviam na Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial, aonde esta informação não é levada para a sala de aula e muito menos para a televisão que você assiste. Nuremberg, discurso de Hitler em português. Você sabia que o Hitler falava em português? Não é à toa que hoje os pretos do Brasil e o povo brasileiro branco fala português. Você vai saber por quê. Nesse livro, que está aqui na minha mão, fala: Israel é um câncer para os judeus. Por que Israel é um câncer para os judeus? Porque os judeus falsos, eles têm uma maldição de tentar ocultar esse falso Israel que não existe. Para você que não sabe, Israel de hoje não é o lugar do povo da Bíblia naquela época. O Israel de hoje é um lugar inventado, colocado no lugar que não deveria estar. Porque Israel hoje está em solo árabe. E a Arábia, para você que não sabe, são os descendentes dos filhos de Ismael. Ismael foi o filho de uma escrava com Abraão. E a Escritura diz que os filhos da livre, não habitariam jamais com os filhos da escrava. E se a Escritura está dizendo que os filhos da livre não habitariam com os filhos da escrava, Agar, o que Israel está fazendo na terra dos filhos da escrava, já que a Escritura fala que jamais eles viveriam no mesmo lugar? Então isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos os rabinos judeus de todo o Brasil, com todo o respeito, com todo o carinho e sem querer desmerecê-los, porque aqui nós não estamos faltando com respeito à religião judaica, apenas nós estamos informando que tem muita coisa fora do lugar e que precisa ser trazido à luz para que as pessoas acordem desse sono e possam enxergar com exatidão a história que não vai parar nunca dentro da escola que você estudou, que você estuda, o que você vai estudar. Esse livro também, ele trata de Elie Wiesel, o mentiroso Prêmio Nobel da Paz de 1986. Câmara de gás, uma exclusividade dos Estados Unidos. Como que pode a câmara de gás ter sido usado contra os judeus,
Se os judeus estavam fechados com a América, e essa câmara de gás vem diretamente dos Estados Unidos. Uma bomba que eu tenho certeza que não vai ser tema para noticiar no Fantástico, e muito menos em nenhuma outra plataforma televisiva. Eu te garanto isso. Como o povo americano foi arrastado para a guerra. Mengele não matava nem galinha. Estão dizendo que Mengele foi um grande assassino, terrorista, mas o Mengele não foi nada disso. Klaus Barbie e os outros, por que o governo alemão não protesta? Você sabe por que o governo alemão não protesta? Porque quem está no governo da Alemanha hoje não são o governo alemão, mas governo Ashkenaz. Agora você está entendendo a manobra. O povo eleito. União Soviética reconhece massacre de oficiais poloneses. Documentos aliados comprovam a inexistência de câmara de gás. Dezenas de fatos inéditos vistos por pessoas e historiadores de países que lutaram contra a Alemanha. Esse é um livro bombástico que você nunca ouvirá dentro de sala de aula. Tudo para esconder a identidade e mantê-la escondida por muito tempo. E assim, a identidade do povo brasileiro sendo escondida, os brasileiros com a identidade falsa somos sujeitos a comer das migalhas que caem da mesa dos nossos senhores. Imagina só, nação. O tráfico negreiro e a diplomacia britânica. Quando nós falávamos para vocês que a história do Brasil tem a mão suja da Inglaterra, que hoje se faz passar como santinha, as pessoas nos chamaram de malucos. Nos idos dos anos 2010, nós éramos trazidos como malucos, porque as pessoas não percebiam que os portugueses, escrito no livro de história, não existiam como um povo, assim como hoje existe. Mas portugueses eram todos os ingleses, franceses e espanhóis que partiam do porto de Portugal para essa terra do Novo Mundo. Por isso são chamados de portugueses todos que passavam pelo porto. Se os ingleses eles ancorassem no Portugal para o Brasil, esses ingleses eram chamados de portugueses. E assim eram com os franceses, e assim eram com os holandeses, e assim eram com os espanhóis, até que um dia alguém resolve criar a nação portuguesa de uma vez, talvez para que a manobra ela fosse muito bem feita e jamais você viesse a se achar na história que te apresentaram. Esse livro chamado Tráfico Negreiro e a Diplomacia Britânica é um livro altamente revelador de Alfredo Carlos Teixeira Leite. Um livro que você também pode baixar em PDF, caso você não consiga comprar, eu garanto que não comprará. Tão fácil. Mas é um livro que você pode encontrar nas faculdades, nas universidades, e com certeza você encontrará ele lá. O Tráfico Negreiro e a Diplomacia Britânica é um livro revelador que nós traremos aqui com vocês nas nossas lives, que nós faremos com todo um amor e carinho, para que a maldição que está ocultada na história, ela venha se quebrar na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que nele crêem. E esse aqui é o livro Matador, Timbuktu from Babylon. O livro que nós fomos presenteados pelo irmão Zeca, que mora na Inglaterra. Mandou para nós pelo correio, porque no Brasil não vende esse livro.
Ele mandou para nós do correio, diretamente da Inglaterra, para o canal Últimos Dias. E esse é um livro matador, que prova com exclusividade que a tribos de Judá, principalmente, é a tribo preta do Salvador. Não existe judeus brancos. Pode existir na tribo de Efraim, na tribo de Azer, pode existir judeus brancos, hebreus brancos, pode existir hebreus brancos, sim. Pegando o contexto geral das 12 tribos, nós temos pessoas de olhos azuis até, que são de uma dessas tribos, mas especificamente na tribo de Judá não existe ninguém preto. É isso que estava fazendo confusão, e talvez o Edson Silva História não estava trazendo uma didática muito bem acentuada. Eu não sei se na falta de imagem aqui está te fazendo falta, ou se a maneira que eu estou te trazendo a história está fazendo você entender perfeitamente a sua história. Você que está me assistindo agora pelo YouTube do Brasil, você é uma pessoa que faz parte da tribo de Judá ou da tribo de Azer, e você não pode ter dúvida disso. Você tem que, nessa hora, para quebrar a maldição, você tem que assumir a sua identidade. O povo brasileiro, americano e todos os outros espalhados pelo mundo só vão quebrar a maldição, principalmente a maldição financeira, se você quebrar esta grande desgraça da perca da identidade. Eu sei que você não vai ser fácil. Se você disser para o teu familiar que você é um judeu da Bíblia do Almeida, ou em Arrudim, eles vão rir na tua cara, porque isso está profetizado que eles ririam. Eles vão te chamar de maluco, porque as coisas do Criador é loucura para os que se perdem. Eles iriam debochar de você e vão debochar, mas você tem que estar pronto para assumir a sua identidade, mesmo que as pessoas, as mais chegadas até você, venham a escarnecer de tal forma que isso possa até machucar um pouco o seu timbre. Você tem que fazer isso. Você não vai quebrar a maldição de nenhuma outra forma. Pode fazer movimento negro, pode botar cota racial, pode querer fazer movimento na televisão, integrar mais pretos na Rede Globo, na Rede Record, no SBT. Isso não quebra a maldição. Isso apenas faz uma manobra com poucos para muitos pensarem que a justiça foi feita. Eu não quero que você veja a maldição de artista da Rede Globo, Rede Record, o SBT, o Band, quebrando a maldição para eles. A maldição não se estende apenas para um grupo de pessoas. Ela se estende para toda uma nação. E você faz parte dela. Se você é aquela pessoa que mora no Nordeste do Brasil, que nasceu ali e tem o seu perfil nordestino, você faz parte da tribo de Azer. Assim como você que está no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, vocês são da tribo de Azer também. E se você que está me olhando agora, e que você é chamado de índio, você tem que quebrar essa maldição de índio. Você não é índio, porque índio não é uma palavra boa. A palavra índio, a etimologia da palavra índio, ela não é uma boa coisa para quem diz ser do Criador. Eles pegaram a palavra dos incas, tiraram a palavra do cais, tiraram o CAS e botaram o DIO, Dio.
e você passa de Inca para índios, tirando totalmente mais uma identidade de uma tribo poderosa que governava toda a América do Sul a partir de 1400 para trás, antes da chegada dos espanhóis aqui nessa América. E nós já lemos essa história e não é difícil de você encontrar a história dos astecas, dos maias e dos incas. Então, só para poder nós fazermos uma retrospectiva, o Brasil, nós temos a tribo de Judá, todos os pretos são a tribo de Judá, não são brancos. Então isso mostra que a religião judaica é uma farsa, que está cumprindo o livro de Gênesis 9:27, para simplesmente não permitir que você venha perceber que eles estão vivendo a sua plenitude de prosperidade, para colocar ciúmes no verdadeiro povo preto judeu, conforme diz o livro de Romanos capítulo 11, a fim de que os judeus pretos, eles venham a se enciumar dos caucasianos askenazi que estão nos seus lugares, e eles então possam clamar o seu Criador e recuperar a sua identidade em solo americano. E não são todos que vão aceitar isso. Por isso, o primeiro grupo que o Criador vai separar na terra será 12.000 de cada tribo apenas. Ou seja, os 144.000 da tribo de Israel, as 12 tribos de Jacó. É isso que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 7. Então, no Brasil, nós temos a tribo de Azer, a tribo de Judá, e o restante da América do Sul, só a tribo de Azer. Vamos para a América Central. Na América Central, nós temos mais 6 tribos. Não é verdade? E essas 6 tribos, nós temos ali a tribo de Zebulon. Lembra da tribo de Zebulon? Tribo de José. Olha aí a tribo de José. Tá vendo? Temos várias tribos. 6 tribos estão fazendo parte da América Central. Zebulon, Azer, né? A tribo, tem outra tribo, José, né? Manassés, não. Olha só, são Benjamim, tribo de Benjamim, né? Às vezes me dá um branco aqui das tribos, mas são 6 tribos. 6 tribos. Eu esqueci de pegar minha colinha aqui, eu sempre esqueço as 6 tribos. Vocês podem me ajudar aí se vocês quiserem. A tribo da América do Norte é Rubens, Manassés e Issacar. Essas aí eu gravei. Aqueles negros, aquele povo preto dos Estados Unidos, eles são dessas 3 tribos. As 3 tribos que o Hernando Cortés, ao chegar na América do Norte, ele exterminou e acabou com todo o poder econômico de Montezuma, aqui em solo norte-americano. E os pretos da América do Norte até hoje lutam pelos Estados Unidos. Só que eles não conseguem tomar posse dos Estados Unidos porque eles não sabem da sua identidade. E se eles não assumirem a sua identidade com todo o poder aquisitivo que eles têm dentro da plataforma econômica, do patamar de pessoas poderosas financeiramente, eles mesmo assim, eles não conseguirão retomar o seu poder. E isso está sendo ocultado de todos.
E por isso que a religião judaica, que está aí hoje, impregnado de pessoas brancas caucasianas, que não são da descendência de Sem, mas são Jafé, eles pretendem também exterminar todos os seus irmãos da descendência de Jafé. Muitas pessoas caucasianas de cor branca que foram alcançadas por Paulo na Bíblia do Almeida foram mortos, exterminados. Outros foram levados a viver em terras distantes para esquecerem daquilo que o Paulo das Escrituras falou para eles. Lembrando para vocês que Paulo esteve na Grã-Bretanha e esteve também em Portugal. E o que Paulo foi fazer em Portugal? Já aqui de Portugal saía todas as naus para vir para o Brasil. Seria Paulo o Zumbi dos Palmares? Pela história de Paulo ser muito parecida com a do Zumbi dos Palmares. E o que o Zumbi dos Palmares está fazendo com a sua estátua na cidade de São Paulo? Mera coincidência ou não, vale a pena investigar. Tem caroço nesse angu. E que nós vamos trazer para vocês com muita certeza e nenhuma dúvida ficará, a não ser que você não goste do canal e você não goste do Edson Silva História. Porque, historicamente, o que nós vamos trazer aqui é irrefutável em qualquer patamar de estudos de ciência que exista nesse Brasil varonil. Tem pessoas que estão confundindo muita gente, contando a história do povo hebreu e confundindo as pessoas com estudos judaicos. Eu vou falar uma coisa para você. Todos que quiserem explicar sobre o povo judeu da Bíblia no Brasil, usando fontes judaicas, fuja dessas pessoas, por mais lindas e fofas que elas sejam. Porque das duas, uma. Ou elas estão enganadas e alguém enganaram elas, ou elas se venderam para o sistema e estão tentando te iludir com as meias verdades e as meias mentiras. A história do povo do Brasil, a maldição do povo brasileiro só vai ser quebrada quando o povo aceitar a sua identidade bíblica em solo brasileiro e americano. E uma outra informação que eu quero trazer para você é sobre a vacina BCG. E essa daqui vale as bombas, porque essa vai ser uma bomba que você vai ficar horrorizado. E o que eu vou falar aqui da vacina BCG, você pode pesquisar aonde você quiser, que tudo que eu for falar para você aqui agora, você não vai encontrar em informação contrária. A própria OMS, se tivesse que me processar, ela ficaria de mãos atadas. Porque a informação que eu vou trazer da vacina BCG aqui agora para você, com exclusividade, e somente no canal Últimos Dias, é de arrepiar o coração. Você não tem noção o que a vacina BCG tem a ver com o povo preto da tribo de Judá, que chegaram aqui em navios tráficos negreiros e hoje comportam mais de 60% do povo de todo o Brasil. Imagina. Você já tomou a vacina BCG alguma vez? Você tem a marquinha no seu braço direito? Eu vou fazer primeiro uma pergunta para você antes da gente entrar nesse assunto. Eu tenho certeza que se você estava com sono, o teu sono vai embora agora. Porque quando acabar essa live, a primeira coisa que você vai querer fazer na sua cama ao dormir é levar o celular para a cama e querer pesquisar sobre a vacina BCG. E eu tenho certeza que ninguém no YouTube tem essa informação. Mas eu também tenho certeza que ao pesquisar nos sites do Google, você as encontrará.
R$2 encontrando. Primeiro temos que vir para a Bíblia. A Escritura fala que o meu povo seria marcado com uma certa marca. Quem lembra dessa passagem? Alguém sabe onde está essa passagem na Bíblia? Eu não vou botar a passagem aqui, porque eu não quero engrupir você ao erro. Eu preciso que você mesmo pesquise. A própria Escritura diz que o meu povo seria marcado com uma certa marca, e não é a cor preta como estou ensinando para vocês. Não. Você nem imagina o que você vai ouvir agora no final dessa live aqui. Quando você abre a tua Bíblia, ela está dizendo que o meu povo seria marcado com uma certa marca. E seria uma marca de identificação. Anotou aí? Seria uma marca de identificação. Quando você vê o filme chamado A Escolhida, e esse filme é muito forte, esse filme mostra um episódio que aconteceu nos Estados Unidos da América e que não foi noticiado em jornais da televisão brasileira. Mas eles fizeram o filme. E o filme está aí para quem quiser ver. Meu amado, vamos à vacina BCG. Todos os pretos cumprir essa passagem de Deuteronômio 28. Todos os pretos de Judá receberam uma certa marca de identificação dos seus senhores. Era mais ou menos assim. Eles pegavam ferro, colocavam no fogo, com o símbolo ou a primeira letra do seu senhor escravagista, e com este ferro no fogo, eles tacavam esse ferro no braço do preto ou nas costas. E ali então, todos os povos pretos tinham uma marca de identificação, conforme está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Aí você vai me perguntar o que a vacina BCG tem a ver com isso. Escuta só. Quando terminou a escravidão, eles criaram uma doença, como essa que está tendo hoje. E essa doença levou todo o povo brasileiro a serem marcado também pelo fogo. Você lembra que a vacina BCG, antes de enfiar no braço da pessoa, ela tinha que estar numa vela, eles acendiam uma vela, botava a agulha naquele fogo da vela, e quando eles tiravam aquela agulha do fogo da vela, enfiava no braço da criança, formando essa queimadura. O que os nossos médicos dizem hoje? Eles falam que essa marca é uma reação que a pessoa tem em relação à doença que deveria se formar no nosso corpo e não se formou devido à vacina. Uma grande mentira da OMS. Uma grande mentira da Organização Mundial da Saúde, porque essa marca é uma queimadura, é a marca de identificação que continuou depois da escravidão, não mais com aquele marcador de cavalo, mas agora em forma de injeção, modernizando a forma de marcar, como identificando que o povo do Brasil pertence a eles, e é o mesmo povo que vem dos escravos. Tanto que em outros países, a vacina BCG não deixa marca. No Japão, por exemplo, não existe pessoas marcadas com a vacina BCG, porque lá são microagulhas. E as microagulhas não deixam a marca que somente existe aqui no Brasil.
A vacina BCG só deixa essa marca justamente no país aonde os nossos ancestrais foram marcados quando eles eram escravos, deixando uma marca de identificação. Isso é muito forte. Por que só o brasileiro tem que ser marcado com a BCG, quando a mesma BCG é dada em outros países com a microagulhas que não deixam a marca? E por que no Brasil a agulha é colocada no fogo de uma vela? Se você tem uma marca dessa, você faz parte da tribo de Israel. Por isso que a tribo de Israel não tem só preto. Ela tem o povo branco também. Mas não na tribo de Judá. E nós vamos vir com essa miscigenação, ou esse povo branco, na próxima live. Você pode ser até branco, mas os Askenazi não deixam você enriquecer, porque eles sabem de onde você vem. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. E que a Rússia te carregue na palma de suas mãos. Fique conosco e até a próxima live. Tamo juntos, nação, e rumo na história do Brasil.